O quê? Quanto tempo demora pra quebrar? Uns 40 segundos. Então, é divertido. Qual é o objetivo desse capítulo, né? Esses slides que eu estou usando são os slides padrão do livro, tá? Vocês podem encontrar eles na página do livro. A gente vai discutir um pouco o que é a internet, e vocês vão ver que a internet é uma das coisas mais ridículas e mandrakeadas do planeta, tá? A gente vai discutir o que é um protocolo, a diferença entre borda da rede e núcleo da rede, tá? Falar um pouquinho sobre desempenho, camadas, protocolos, modelo de serviço, um pouquinho sobre a história da internet. A internet, ela nasce, como qualquer uma das tecnologias desenvolvidas nos Estados Unidos, como uma iniciativa militar de comunicação. Qual era o problema? Né? As pessoas tinham muito problema que durante a Guerra Fria alguém fosse e explodisse o sistema de comunicação. Quem já viu um filme com Nicolas Cage, é bem velho, bem velho mesmo, que era Cold Stalkers, que ele tinha que proteger um índio Navajo, porque os Navajo falavam uma língua que ninguém fala, que era uma língua praticamente alienígena, e os alemães não conseguiam quebrar, porque não estava parecido com nenhuma outra língua entendida, e aí eles falavam em Navajo e ninguém conseguia entender, era o enigma americano. Né? Você nota que não foi exatamente que decisão brilhante dos americanos. Nota do editor, durante a Segunda Guerra, a população dos Navajo, né, os homens Navajo, foi que nem a Guerra do Paraguai, 75% mortos. Né? Hoje existem mais pessoas no planeta Terra que falam Klingon do que falam Navajo. Né? Protejam seus índios, americanos disseram. Mas vamos lá. Gente, olha só. Se só tem um maluco que fala Navajo e ele é claramente diferente do resto, quem vocês acham que eles atiraram primeiro? É como nascer com um alvo. Aí chegou um momento que eles tiveram uma brilhante ideia. Levar 2. Desnecessário dizer que não deu muito certo. Então, olha só. Então, o que é a internet? A internet nada mais é do que um acordo de cavalheiros entre diversas redes, né, que estão trabalhando, trocando dados entre si. O que essas redes têm em comum? Elas combinam protocolos. O que são protocolos? Protocolos são regras de negócio. Regras de como se comunicar. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui em português. E essa foi uma escolha de protocolo. Se eu começasse a falar com vocês aqui em Navajo, vocês não estariam entendendo, porque eu já falei em todos os tipos de língua, toda a turma tinha, meu Deus fala, minha avó fala. Né? Navajo ninguém fala. Tá? Então, esse é um acordo, é um conjunto de passos pré-determinados. Por exemplo, como é que vocês atendem o telefone? Se é que vocês ainda atendem o telefone. O que vocês dizem quando alguém liga para vocês? Alô? Assim, alguém diz Buda. Ninguém diz, tipo, pizza. Né? Tem um protocolo. Você diz, né? Você começa, estabelece a sua mensagem com alguém. Então, esse estabelecimento de sessão, ele é muito complexo. Né? Ele parece simples, mas não é. Nos primeiros sistemas de celulares, que davam vazio, né? Você podia deixar de ouvir, ou nos primeiros sistemas de telefonia VoIP, que tinha cancelamento de sinal, cancelamento de transmissão de voz, isso incomodava as pessoas. Então, para vocês terem noção de como a questão protocolar é inerente ao pensamento humano, quem aqui já mandou uma carta? Mandou uma carta, escreveu uma carta e mandou pelo correio. Como é que se escreve uma carta? Você pode chegar assim com papel de pão e entregar? Manda aí, tio. Não, você precisa botar o endereço. Não, antes de onde é que eu coloco o endereço? No envelope. Eu posso amarrar um outro papel de pão? Posso? Não. Eu posso fazer um envelope de papel higiênico? Não. Não pode. Eu posso mandar carta de graça? Em alguns casos. Por exemplo, eu da FRJ posso dizer que essa é uma comunicação oficial e mandar uma carta. Nesses casos eu posso, tranquilamente. Mas só comunicação oficial e só com outro órgão público. Que aí o Correio, como ele é um órgão público, leva a carta dos órgãos públicos. Não funciona sempre, mas né, funciona. Então existem casos de exceção. Então os casos
as formas são estabelecimentos de protocolos. E a internet nada mais é do que um acordo entre diferentes redes de pessoas que estão dispostas a trocar tráfego. Normalmente, vocês estão aqui no que a gente chama, né, das bordas da rede. São as redes domésticas e as redes móveis. Hoje, a maior parte do tráfego vem dessas redes móveis, né? Onde eu tenho essas figuras chamadas ISPs, Internet Service Providers, né? E redes corporativas como a rede da UFRJ. Então, a internet nada mais é do que um grande acordo global de ISPs que decidem trocar informação. Cláudio, mas não tem um órgão internacional da internet? Tem, onde todos esses caras decidiram coisas como nomes. Seria muito legal que a internet tivesse nomes, ao invés de números. Talvez as pessoas lembrem mais de nomes, né? Ou então uma pergunta que eu acho boba, uma coisa que é muito, mas é muito interessante, porque eu acho que a maior parte de vocês não viveu. Vocês são todos na casa dos 20, 20 e poucos, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Como é que a gente acessava páginas antes dos buscadores? Era revista. Tipo, sem ter nome, Não. Sim, eu não pego. Escrever à mão o endereço. Não, de uma forma um pouco mais robusta, gente. Tinham páginas amarelas na internet. Páginas onde você guardava, simplesmente listava. Tinha uma lista telefônica, era uma página de livros, não só tinha livros, era uma grande lista de livros. E na editora, tipo, a editora era assim, funcionando. Editora deve ser assim. Tem que ser assim, O bem dela tem que ser assim. Não estou dizendo que vocês devem usar Tor. Não estou dizendo que seja recomendável usar Tor. Não estou dizendo nem incentivando a vocês a usarem Tor. Estou dizendo que caso vocês usem, é assim que o RedTor funciona. Mas é assim também, né? Que a gente vai falar sobre a RedTor quando a gente tentar diferenciar o que é Deep Web, Web e Darknet, né? E vocês vão ver que, tipo assim, eu gravei uma entrevista para a Record uma vez que foi muito legal, desde tentando distorcer totalmente o negócio. Não. Só tem maconheiro e pedófilo. A Record é maravilhosa, né? E aí, tipo, hoje em dia milhões de dispositivos de computação estão conectados, né? Esses caras estão conectados nessa borda da rede. O teu celular, o teu computador de casa, a gente chama de hospedeiros ou hosts, são os nossos sistemas finais, né? O teu celular é um host hoje em dia. Para vocês terem noção, o teu celular, nesse exato momento, quem aqui está com 3G ligado? 3G, né? Oceano, GPRS, todo o sistema, 4G, 5G, quem está com o Wi-Fi ligado? Ele deixa com a rede aberta, né? O que eu critico fortemente. Mas, enfim, né? Como professor de segurança, mas eu acho conveniente também, mas tudo bem, muito boa essa aí, né? Não pague suas contas. Quem tem Bluetooth no celular? Bluetooth no celular. NFC. Para cada uma dessas tecnologias que a gente chama de enlaces, ou link de comunicação, que tem protocolos diferentes para cada um desses enlaces, é como se fosse um sistema hospedeiro diferente. Então, tipicamente, um celular, ele é 3 ou 4 sistemas finais diferentes. Ele pode ter um endereço IP para cada uma dessas tecnologias. Então, você tem endereço IP para o Bluetooth, por incrível que pareça, o Bluetooth, quando ele foi criado em 99, quem é que era nascido em 99? Quando vai dar assistir? 3. 2, 3, 0. Eu tinha 2 meses. O Bluetooth, quando ele foi criado com 99, ele tinha um objetivo similar que o 802.11, o Wi-Fi que vocês conhecem tinha hoje. Ele tinha como objetivo ligar roteadores. Ele servia para o seu computador final de casa se ligar à internet. Porque a taxa dele de troca era de 1 MB por segundo. Porra, irado. Veloz. Né? E o cara que vai fazer com que todo mundo se comunique são os roteadores. O que são roteadores? São dispositivos que buscam encontrar rotas dentro da internet. Então, basicamente, um trabalho de um ISP é ter roteadores, e esses roteadores vão encontrar rotas entre redes distintas. Então, ou o que a gente fala que é o encaminhamento dos pacotes, onde pacotes vai ser um nome genérico que eu vou dar para pedaços de dados. A literatura varia o nome dos pacotes, tem diversos nomes de pacotes, a gente pode discutir isso. Quando vocês fizerem redes, eu vou encher o saco disso, dizer assim, cada camada tem pacotes diferentes, né? Tem nomes diferentes para a mensagem que está sendo transmitida, mas aqui a gente vai chamar nesse curso tudo de pacote. O que é isso? A única coisa, talvez, quando eu falar de camadas de enlace, eu vou chamar de quadro, porque eles são bem característicos.
Então, tem diversos aparelhos hoje na internet, né? Quando eu comecei a estudar computação, eu tinha 14 anos no Cefet. E, Cláudio, por que você foi fazer computação? Porque meu pai falou, Cláudio, você tem que passar para o Cefet, você tem que fazer algum curso. Eu falei, nossa, informática parece uma boa ideia. Não era, mas acabou sendo, né? E meu pai falou, Cláudio, eu gostaria tanto que você tivesse feito telecom. Eu falei, pai, mas tinha poucas vagas. Inocente eu, não estudei um conceito muito interessante chamado relação candidato-vaga, né? Não foi bom para mim naquela época. Mas tudo bem, né? Hoje em dia qualquer coisa está na internet. Cláudio, como assim qualquer coisa? Seu tênis pode estar na internet. Muitos... Hã? Achar não tem. Não tem por causa de fácil de contar. Por exemplo, hoje os esgrimistas, quando eles treinam, o resultado deles está na internet. Serve para avaliação. A gente está trabalhando num projeto final que é para você caracterizar o desempenho da dança. E, ao mesmo tempo, né, que isso gera, né, como eu comecei na aula passada, isso gera um problema. Os teus hábitos, não mais o que você digita, né? Tem um meme do Will Smith muito legal, né, não sei se é verdade ou não, porque é um meme muito pouco, né, que ele diz o seguinte, pois quando eu tinha 14 anos, eu também fazia besteira, é que não ficava registrado, né? Mas, mais do que registrado, fica registrado onde você anda, o que você faz, os seus dados de deslocamento. Né? Se você pega um Uber, tem lá o deslocamento que o Uber fez. Né? Se você tem sei lá, uma geladeira inteligente, algumas geladeiras que avisam se algum produto está fora da validade, através de sensores químicos. Então, tem coisas muito... Gente, e isso é idiota de fazer. Parece muito complexo, isso é muito fácil de fazer. Isso é ridiculamente simples de fazer. Porque o corredor aqui do lado tem um Bela Horta, que a gente criou uma estufa digital que se comunicava com a web. Com a web, a gente fazia aquaponia, pisciaquaponia, que era um sistema onde você tinha os peixes que faziam um certo sistema fechado com as plantas alimentavam os peixes e os peixes pseudo-alimentavam as plantas. A gente tinha que botar muito pouco insumo e controlava isso tudo através de sensores e media isso pela web. É que é caro de fazer, tá? Nesse momento tá muito caro, então não dá para vender isso por enquanto. Mas todas essas coisas, hoje em dia, já se comunicam na web. Fitbit, para você dormir, pega quanto você andou, e todas essas informações não necessariamente são mandadas com a sua informação. Então o cenário mudou. Então a gente deixou de ter milhões de dispositivos para ter bilhões de dispositivos. Imagina você poder mudar os seus porta-retratos de casa. E foi muito interessante, muito interessante do ponto de vista acadêmico, tá, gente? Eu não recomendo que ninguém faça isso. Um dia teve um cara que tinha um desses porta-retratos IP aqui e começou a aparecer vídeo pornô em todos os porta-retratos da casa dele. Alguém te invadiu. E o que é interessante sobre esse novo modelo de comunicação, quando eu comecei a trabalhar, como é que você comprava software? Você ia numa loja, comprava uma caixa e instalava no seu computador. Isso não é verdade. Hoje vocês têm lojas de aplicativo, vocês baixam de sites, né? Vocês fazem o que tiver que fazer. Né? Muito do software hoje em dia é em modelo de subscrição. Por exemplo, o Office 365 ele é um consumidor de aulas, né? Porque ele tem um modelo de assinatura por 1 ano. E se você não craqueia ele ou compra, que eu recomendo, comprem. Não recomendo não, eu recomendo que vocês usem o OpenOffice, né? O Latecão, né? Da massa. O Latec é vida. Sou muito criticado por incentivar o uso do LaTeX, mas eu incentivo o software livre, né? Software livre de forma geral. Me perdi para fazer piada do LaTeX, calma aí. Então, assim, de forma... Eu estava falando sobre como esses softwares são vendidos em modelo de assinatura, né? Muitos desses softwares que são embarcados, quando a empresa fale, não tem ninguém que dê manutenção. E isso é uma forma de você expor ataques para a internet. Então, né, teve um hospital de São Paulo, não me lembro bem qual foi, que ele foi hackeado por causa de uma cafeteira. É muito interessante, a gente pode dar essa palestra quando eu falar sobre IoT. Na Semana da Computação do ano passado eu falei sobre isso. Eu acho que eu falei sobre isso. Ou não foi na Semana da Computação do ano passado? Enfim, ou não foi na Semana da Computação. Né? E quando hoje em dia a gente fala em internet das coisas, a gente fala porque isso é um novo trend na internet. Né? Isso não é algo que vai passar uma tendência, isso é algo que é útil. Você pode, que traz conforto, né? Que traz utilidade. Você poder controlar a tua rede elétrica, você poder controlar o teu gás, pode falar. Mais
Só Como é, que muda. eu, como é que eu vou saber que a pessoa não colocou alguma coisa Você leu o código. propósito? Assim, Software livre, você deve ter acesso ao código-fonte. São 4 liberdades de software, a 0, 1, 2 e 3, né? Porque qualquer programador de verdade começa do zero. A não ser algumas linguagens absurdas começam do 1. Mas, assim, a liberdade 0 é você poder ter acesso ao código-fonte. E modificar, você tem acesso a modificar, redistribuir e estudar. Tá? Então, tipo assim, essas 4 liberdades de software garantem o seguinte, que é da mesma forma que o papel do médico, caso alguém esteja doente, dar atendimento no meio da rua, é o papel do cientista da computação, ou de quem saiba programar, a ler esse código sempre. Cláudio, as pessoas fazem isso? Não. Mas como esses softwares já... Vocês têm uma coisa muito interessante, eu falei para quem aqui fez Comp 2 comigo no ano passado? Comp 2 tipo Linktrog? É Linktrog. Então assim, eu falei um pouquinho uma aula, falei sobre NumPy, SciPy e Matplotlib, né? Essas são ferramentas que vocês vão usar a vida toda, não. Durante os próximos 3, 4 anos, bastante. Tá? NumPy e SciPy são bibliotecas maravilhosas de fazer tudo. Ontem eu estava lendo um post do Medium que era como, né, tradução de matemática para programação. Que é irado o post. O post é só de coisa idiota. Fazer um tutorial. Né? Mas tem umas coisas mais complexas. Você fazer um cálculo de múltiplas derivadas usando uma biblioteca é muito prático. Eu normalmente programo muito mais que faço conta na mão. Pelo amor de Deus. A última vez que eu fiz conta na mão foi na faculdade. Ou então para escrever uma técnica, para mostrar o desenvolvimento. Mas na prática, toda essa simulação é feita por código. E esses softwares, o NumPy e o SciPy, são bases do que eu faço todo dia. Grande parte da minha pesquisa é estatística. Estatística é fazer analytics de IoT. Mas, gente, 6 pessoas mantêm código no SciPy. 6 ou 5, um negócio assim. Tomara que elas nunca estejam no mesmo tempo. Então, assim, o software livre depende do fator comunidade. Então, as pessoas têm que estar usando o software livre e têm que estar dispostas a contribuir. Então, eu costumo dizer que é muito interessante, né? Por exemplo, a gente vai receber uma palestra agora, a aula magna da graduação do NCE, vai ser com o pessoal do Observatório do Valongo, que eles vão mostrar toda a infraestrutura de software que eles usam para processar imagens de galáxias e tudo. Então, vamos falar sobre computação visual, vamos falar sobre processamento de grandes dados, e como eles têm necessidade de ter uma maior interlocução com a NCE para poder prover esse tipo de dado. Eu trabalhei um tempo com o Observatório Nacional, que fica ali em São Cristóvão, justamente nesse tipo de problema. E são problemas de rede sérios, trocar dados de... Satélite. Não, satélite é mole. Telescópio. Às vezes o volume de dados chega na faixa de gigabits por segundo. E aí o limite não é nem mais a transmissão. É que o processador do switch não aguenta. Ele queima. É divertido, já queimei uns 2 ou 3 switches. Foi irado. Né? Irado não foi comprar depois, mas... Então, assim, hoje vocês têm diversas aplicações que são extremamente populares, tá? Como navegação, correio, mensagem instantânea, armazenamento de arquivos, né? Jogos em rede, voz e vídeo, blogs, redes sociais, trabalho cooperativo, né? Google Docs. Há muitos anos atrás eu tentei pegar a turma de Comp 1, e a gente clonou o Google Docs, peguei Comp 1 JavaScript, e ficou horrível, ficou feio para burro. Mas, cara, o sentido foi muito legal. Vocês já usaram o Launchpad? Sabe o que é o Launchpad? Quem aqui sabe? Então todo mundo sabe. O Launchpad foi feito por um professor daqui, um ex-professor daqui, Rodrigo Toledo, que é um cara super gente boa, parceiraço, assim, que ele dava aula de programação ágil. Ele abriu uma empresa K21 que dá treinamento ágil aí todo mundo. Ele é brilhante, brilhante. Adoro o Rodrigo. Então, se a gente for entender a internet, né, ela nada mais é do que uma rede de redes que é livremente hierárquica, é hierárquico se você quiser que ela seja, né, com ISPs interconectados. Ou seja, o que faz a internet são os ISPs. A UFRJ, por exemplo, atua como um ISP. A gente é uma rede grande bastante. Hoje são 130 mil pessoas dia na UFRJ. 130, estou exagerando. De 100 a 120, 130 é num dia bom, né? No final do período dá uma descida. Depois da prova de cálculo. Depois das provas começa a dar uma descida. Tá? O acordo, mas assim, Cláudio, isso foi assim, a internet nasceu com todo mundo concordando. É óbvio que não. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, a Novell, quem aqui já ouviu falar da Novell? Ah, doutor velho mesmo, né? Quem aqui já ouviu falar do termo gigante europeia de software? O Feno tá passando ali atrás, engraçado. Cuidado com o Feno. O que eu ia falar de Nokia?
A Nokia é da? Hã? Finlândia. Ah, tá. Chutou bem. Ele falou Novell, eu falei, tá vendo? Tá, a Novell é uma empresa alemã de software. A gente tinha a Ericsson, que foi comprada pela Sony. A gente tinha uma série de outras grandes empresas. A Skype, se eu não me engano, era eslovena, ou qualquer coisa assim. Tinha algumas que eram polonesas, ou seja, a Europa era um grande ponto produtor de software durante os anos 90 e começo dos anos 2000. Era muito importante. E essas empresas foram morrendo, foram sendo compradas, elas não tinham como competir com as empresas asiáticas ou americanas. Hoje, os gigantes de software do planeta são americanos ou são chinesas. Isso é maravilhoso. A vida é assim, a gente entuba e o mundo muda. Várias das melhores faculdades de computação do mundo estão na Inglaterra, né? Apesar de tudo. Mas o Imperial College, por exemplo, é maravilhoso. Estamos de King's College de Londres também, está falando de Southampton, a gente está falando de Reading. Várias dessas universidades são muito fortes até hoje. Né? E a história da computação se confunde com a história das guerras da Inglaterra. Ah, sim. Inclusive, assim, um dos melhores passeios que eu já fiz na vida foi uma conferência, né? Que o tema da conferência era segurança, e foi em 2015, e foi organizado pela Universidade de Reading, e eles fizeram da seguinte forma: o passeio da conferência foi levar pra gente para o campo onde o Alan Turing decifrava o Enigma, e mostrar toda a infraestrutura de software dos anos 40, que não era software, era quase centrais telefônicas enormes, e o cara fazia isso na mão. Né? Então, mudou bastante. Hoje em dia vocês têm lá Python lindo, bonito e maravilhoso, vocês não precisam mexer na memória na mão. Isso é ótimo porque vocês conseguem fazer coisas muito complexas muito rápido. Tipo assim, quando eu mostro o Flash para vocês, o Flash, tipo assim, é a máscara de Satanás, porque você dá Flash app.run e aparece uma página lá na web. Né? Mas o nível de coisas que existe por trás e estão próprias dentro da API, vocês vão ver que são extremamente complexos. O Flask é uma API totalmente RESTful. Isso quer dizer que ele implementa todas as características do TCP e do HTTP direto no protocolo. Ou seja, eu não troco página, eu troco requisições HTTP. Então todas essas coisas são muito, muito poderosas. Né? E vocês não precisam ver disso. Isso está tudo na biblioteca. Por exemplo, enquanto vocês fazem... Quem é que é de SI? Provavelmente eu pergunto isso, né? Mas SO, vocês fizeram SO? Sim. Sim, isso é irado. Está fazendo. É um processo. É irado, isso assim, é a parte... Hã? Se eu não trancar, Não tranque, é maneiríssimo. Tá seguindo qual livro? não sei. Não lembro. Ah, o... Esqueci o nome. Não. É o Silver Chats? Se eu for falar vários nomes, eu não viro assim, eu não vou lembrar. Ensinei. Hã? É um bom livro. Mas eu não sei se ele seria... Tem que ter alguns livros que são mais teóricos, falando dos componentes do sistema operacional, e livros assim, vamos construir um sistema operacional passo a passo. E tem uns que a gente constrói em Assembly. Sabe o que é Assembly? Assembly é linguagem de montagem. É irado. Programar em Assembly é uma das paradas mais maneiras que tem, e eu era ridiculamente péssimo. Né? Mas continuo sendo. Mas eu tive que aprender. Inclusive, muitas das coisas que a gente vai falar com marca d'água de software são feitas em Assembly até hoje. Mas a gente vai discutir isso depois. Então, os protocolos são esse acordo dos cavalheiros. Eu cheguei no caso da Novell, porque a Novell tinha pilha de protocolos próprios. Que era, a nossa não era TCP/IP, a deles era IPX e SPX. Ou seja, se você tinha uma rede Novell, vocês não se comunicavam com nenhuma outra rede. Você só se comunicava com rede Novell. Quem gostava disso também era a Apple. A Apple tinha os protocolos só da Apple. Então os produtos da Apple falavam protocolos da Apple que só se comunicavam com coisas da Apple. Aí sabe o que aconteceu com a Apple? Quase faliu no final dos anos 90. Por incrível que pareça, o que salvou a Apple foi o iPod. Lindo, tá? Muito melhor que essas bodegas que eles fazem hoje. Que era 160 GB de uma caixa, um tijolinho que você botava e a bateria durava para sempre. Nossa, aquele é muito bom. E hoje a gente usa protocolos abertos. Né? Quem aqui já viu o Arduino? Quem é de ECA viu o Arduino Introdução a Controle, né? Quem é de computação
de certa forma, deve ter vindo Arduino por aí na vida, porque a gente se amarrou no Arduino. O Arduino é uma ótima ideia e é super fácil de fazer. Quem faz circuitos lógicos, um trabalho muito interessante para vocês brincarem, é vocês colarem um Arduino. É muito barato, muito idiota de fazer. Tá? Só que a gente preferiu usar protocolos abertos, porque aqui todo mundo podia implementar. E esses protocolos abertos são definidos em duas formas. Ou RFCs, Request for Comments, que são padrões que qualquer pessoa pode escrever e colocar publicamente para jogo. Isso podem ser adotados ou não. Muitos dos textos do curso vão ser em RFCs. A maior parte está explicada nos livros, tá? Mas se você quer realmente aprender como o protocolo é feito, para vocês terem noção, RFC é coisa tipo de racudo mesmo. Porque esse negócio é escrito em TXT, meu irmão. É você vai saber ali. Os desenhos são desenhos em ASCII. Acho que arte é... Isso é... E o IETF, Internet Engineering Task Force. Então... E para quem é da engenharia, também I3E. Só que a I3E vai definir padrões de comunicação, camadas 1 e 2 do modelo de rede, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, isso aqui é a internet. Se você entendeu, se você de verdade entender esse slide, você entendeu tudo o que precisa entender sobre a internet. Essa hierarquia não tem mais... Cláudio, mas não tem nada cuidando da internet. Eu vi no filme do Vingador que lá na Suécia tem o centro da internet lá do Ultron. Não funciona bem assim. Aquele prédio é real, ele existe, ele é bem parecido com aquilo mesmo, mas na verdade ele é só um centro de dados, tipo uma biblioteca do que aconteceu na internet. Por exemplo, a gente vai entender, é importante vocês entenderem, por exemplo, hoje em segurança, que o Google, o que o Google é? O Google é um telescópio da internet. O Google ele mapeia links usando o protocolo, dados pelo protocolo HTTP, ele salva essas informações de conteúdo estático, ele busca na base deles, que pode não ser atualizada, você clica e ele tenta te levar para o link real, ou para uma cópia que ele tem salvo. Paulo, e se isso não funcionar? Não importa. Para o Google isso é rápido bastante. O jogo do Google é fazer toda essa operação extremamente rápido. Então isso é a internet. Um conjunto de provedores que decidiram falar uma língua comum, né, e escreveram isso em padrões, de forma que qualquer um de vocês pode ser um provedor de internet. Vocês querem ver o seguinte, por exemplo, assim, eu morava com meus pais no Rio Comprido. Então, durante muito tempo, eu só não tive nenhuma outra opção de internet que não fosse discada. Aí depois eu tive Velox, que não é exatamente uma grande evolução. Né? E aí, recentemente, a minha mãe, uns 10 anos atrás, a gente mudou para GVT, depois mudou para Vivo, e por aí vai. E aí vão começar algumas das discussões que a gente vai fazer no curso também. Como, por exemplo, vocês já notaram como todo provedor de internet está facilmente associado a um provedor de telefonia? A GVT virou Vivo, a NET virou Claro, a Velox é Oi e a TIM tem a Live TIM. Isso é natural. Então, toda essa infraestrutura é só um negócio. E esse negócio depende de parceiros. Muitas vezes esses parceiros é um provedor de internet local. Vários professores, tanto aqui do NCE, quanto do DCC, quanto da engenharia, foram donos de provedores durante os anos 90. Tudo que você precisava era de algumas linhas telefônicas. O que era caro, tá? Era um investimento brutal, mas vários professores foram donos de provedores. Vocês podem perguntar para eles. Esse negócio dava dinheiro. Na última linha, na última milha, era muito importante você ter esses caras. E até hoje, em algumas cidades do interior do Brasil, é extremamente importante você ter esses candangos sendo a última linha da tua comunicação. Então, a infraestrutura vai permitir o uso de aplicações distribuídas. Hoje em dia, a gente passa a maior parte do tempo. Existem alguns softwares que começam a medir o tempo que você passa em cada software do computador, ou seja, o que você vai no computador. Vocês vão notar que mais de 80% do tempo vocês estão na web. Seja para ver e-mail, seja para escrever, seja até para codificar. Várias empresas hoje em dia, eles usam o conceito de web IDE. IDEs compradas em infraestruturas diferenciadas. Principalmente se vocês são startups. Imagina que você começa uma startup, né? E você quer ter um ambiente único para todos os seus funcionários. Você quer ter um ambiente configurado em um instante. É mais fácil você ter uma web app, você clica e ela abre. Tá? Então, voz sobre IP hoje em dia, você pode fazer ligação de dentro do Hangout do Google, né? Ridículo. Tem Skype, que você aperta no Skype, abre uma aba para você. Em 2002, teve um aluno aqui do NCE
que hoje ele é professor da UFSCar, que a tese de mestrado dele foi fazer um Java Applet, não sei nem se vocês sabem o que é o Java Applet, que era um telefone web. Porque isso é extremamente complexo de fazer. Em toda essa infraestrutura de comunicação, deve prover interface de programação para aplicações. Ou seja, só existe web hoje porque tem gente programando para ela. Vocês usam isso o tempo todo. Né? Vocês querem um caso bizarro? Por que ele jogou Diablo 3? Diablo 3 foi um jogo icônico no sentido que foi o primeiro jogo grande aqui no Brasil que ele só funcionava conectado à internet. E na época, quase teve mó zica, mó perturbação, porque todo mundo falou assim, cara, como é que eu vou jogar um jogo que só se comunica, só posso jogar se está comunicado com a internet? As pessoas não tinham acesso à internet. Os Chromebooks, quando eles surgiram no Brasil, que as pessoas falam, ele não funciona offline. O que eu faço quando está offline? Porque em algum momento eu vou estar offline. Aí eu pergunto para vocês hoje em dia, o que vocês fazem quando vocês estão offline? Vou ver TV. Vou dormir. Vou escrever um poema. Né? Então é muito difícil hoje em dia. Até hoje em dia pesquisa, eu digo o seguinte, se eu chego aqui no MCE e está sem internet, como é que eu vou buscar um paper? Você acha que eu vou na biblioteca ver se chegou a carta dos papers? Né? Chegou a revista? Né? Não, se eu quero um paper do ano passado, do mês passado, que vai estar na base de dados da CAPES em 15 minutos. Então tudo isso mudou a dinâmica. Hoje o computador nada mais é do que um portal para web. Então faz muito pouca diferença, ou então como costumo brincar, não faz diferença se está usando Linux, Windows, Mac, Android. Android faz para o browser, não é droga. Porque tudo que você está fazendo vai abrir o Chrome, ou Firefox. Então essas são discussões muito atuais. Para vocês terem noção do problema disso, o MacBook Air é o computador mais vendido da história. A linha Air, né? E quando ele surgiu num envelope gigante, né? Envelope de papel, o pessoal, meu Deus, que coisa fina! Qual foi a crítica que os brasileiros fizeram? Oh, mas não tem espaço no cabo de rede! Tem entrada para CD? Hã? Tem entrada para CD? Não, isso o pessoal nem reclamava da época que a gente já estava pirateando, mas a gente não, a gente, né, Superclasse Brasil, né, eu não, jamais, né, mas, tipo assim, não tinha entrada para CD. A crítica era o cabo de rede. O pessoal, meu Deus, o Wi-Fi não é rápido bastante, meu amigo, o que você faz nessa bodega? Né? Rede tudo bem, pode tirar o fone de ouvido. Não, foi de ouvido, gente, olha só, com adaptador USB-C, né, mas vamos lá. E hoje isso é até uma discussão, se vocês não discutirem isso é muito interessante. Qual é o produto de entrada da Apple hoje? Qual é o computador de entrada da Apple? Quando eu comecei, tipo assim, eu tenho um MacBook e o meu MacBook deve ter 8 anos já. E quando eu, tipo assim, a primeira vez que eu comprei um MacBook, eu estava indo comprar um MacBook no Dell, comprei um MacBook Pro na época, que na época que vendia no Brasil por um preço que era razoável, que era parecido com o da Dell. Eu estou falando assim, muitos anos atrás, estamos em 2008, né? Ou seja, era assim, fazia sentido você conjecturar, hoje em dia não faz sentido, porque ou você compra um carro ou você compra um laptop, né? Laptop também é coisa de velho, né? Também um notebook. E quando se surgiu o Air e teve essa discussão, né? O modelo quando eu comecei a comprar, o modelo de entrada era o MacBook White. Não sei se vocês já viram, que era o branquinho, tinha uns pretinhos, que era muito bonitinho. Era Core 2 Duo, 2 GB de RAM, 160 GB de HD. Meu Deus, que maquinão! Expandir para 4 GB de RAM. Né? Uma coisa absurda. Né? Os MacBook, quando surgiram, o MacBook Pro podia ter 8 GB de RAM. Um monstro de processamento. Né? Mas... E podia ter... A Apple nunca teve Core 3, sempre foi direto para o Core 5. Saiu do Core 2 Duo para o Core 5. Foi assim, meu Deus, como processo! E nessa época, popularizou muito aqui no Brasil os MacBook Air. Porque quem desenvolvia achava o Windows do cocô, continuou achando. Né? Por que a gente usa o Windows? Porque a gente sempre usou, já acostumou. É uma bosta, mas... É tipo o podrão da esquina, né? Já tá lá, deixa esse negócio. Então, do tipo, isso são coisas que as pessoas foram mantendo. Né? Aí quando a Apple popularizou, ela chegou nessa discussão. Né? Hoje em dia, qual é o produto de entrada da Apple? Isso diz como você vai ver o mercado. Qual é o computador de entrada da Apple? iPhone. O iPhone é uma forma. O iPhone é o iPad.
A tendência são dispositivos móveis. Isso que reforça quando a Apple divide do iOS para o iPadOS. Agora separou. Hã? Agora separou o desenvolvimento. Sim, são brands completamente separados. Para vocês terem noção, a Apple anunciou esse ano que eles vão criar um teclado com um touchpad para o iPad. Eles estão dizendo, olha só, isso aqui é o nosso computador de entrada, mas eu concordo, o iPhone é o dispositivo mais aberto da Apple. Isso entra também junto com essa questão aqui, que são os sensores. Por que esses dispositivos são tão importantes? Sensoriamento, em formas diferentes de toque, de como lidar. Então, por exemplo, você pode simplesmente usar um giroscópio para simular com a tua câmera um scanner. Você pode usar o teu dedo para simular uma assinatura. Você pode, inclusive, usar sensores de temperatura para prever qualidade do ar. Então, existem vários trabalhos, né, lidando nessa direção. Então, se você começa a pensar o celular, o tablet, o dispositivo móvel como provedor de tecnologia, eu tenho que ter gente que se comunique com ele. E aí entra a gente de sensores da internet das coisas, onde o teu celular está capturando informações do meio ambiente. Isso aqui são, por exemplo, fazendas que são coletadas com dados. A gente faz esse trabalho aqui no FRJ. A gente tem esse trabalho lá no IFRJ de Duque de Caxias, de fazendas monitoradas. Se você vai em qualquer site vagabundo da internet, Arduino planta, você vai ver galera monitorando o Arduino e regando a planta, monitorando a planta, não monitorando o Arduino. Às vezes a gente monitora o Arduino também. Monitorando a planta, usando o Arduino e regando a planta automaticamente. Mas isso tudo vem de duas coisas. O avanço das tecnologias sem fio. Hoje, quantos de vocês que, quando não estão jogando, usam rede cabeada em casa? Desktop. No notebook, né? Você prefere usar cabeado? Tá. Basicamente, assim, entre 30. Há 10 anos atrás, isso seria totalmente contrário. As pessoas não estariam usando sem fio. Então, conforme você populariza e aumenta a velocidade, para vocês terem noção, as primeiras redes sem fio tinham uma velocidade de 54 MB, hoje a gente está falando de velocidades em dezenas de gigabits por segundo em padrões mais novos, né? Processadores de baixo custo, você está falando em comprar um Arduino da China por $1 ou menos, e habilidade de sensoriamento. Então, todas essas coisas acabam mudando. Os veículos têm cada vez mais, né, capacidade de processamento, redes intraveiculares, onde você não precisa usar o seu 4G ou 5G para ver um vídeo, mas o seu próprio carro possa trocar informações. Né? E tudo isso suportado com um conjunto de protocolos. Cada um desses cenários tem protocolos diferentes. Quem fica para a disciplina de OT logo em seguida, a gente tem uma discussão muito clara que a pilha do IoT não é TCP/IP, é uma pilha chamada de 6-Mode. Quem for fazer redes industriais e for da ECA, a gente vai lidar com uma rede chamada 6TiST. Cada uma dessas pilhas de protocolos são chamadas de pilhas porque eles possuem protocolos diferentes. Que são mensagens. O que é um protocolo? É uma mensagem específica enviada para conduzir uma ação específica. Ou seja, se eu tenho um protocolo de roteamento, ele vai trocar mensagens para conduzir o roteamento. Né? Então, isso aqui é caveira. Né? Caveira está gravando, tá, gente? O que é uma caveira no meu curso? Vocês estão prestando atenção? Para de pegar ela que está comigo. Estou prestando atenção no vídeo. Não, aqui tem muita carne. Né? Caveira não é talvez caia na prova. Caveira não é tipo, nossa, que coisa importante. Caveira é esta bodega vai cair em alguma prova. Todo mundo que já fez matéria... Tô mentindo? Não teve uma questão na prova de redes o que é um protocolo? Eu não falei que ia cair? E as pessoas erram, cara. Tá gravado no ouvido. O vídeo ali tá gravando, dizendo que isso aqui vai cair na prova. Vai ter prova, vou sentar aqui do lado só. A questão que vai cair na prova é o que é uma pilha de protocolos e como isso se relaciona com o conceito de encapsulamento. É essa a questão que cai. Vocês erram. Como é que pode ser um negócio desse? Não tem como essa matéria ser mais uma mata. Tem vídeo gravado e ele disse que vai cair na prova. Minha Nossa Senhora. Vocês vão tentar reprovar e não vão conseguir.
Vai ter um que se esforçar. Né? Então, olha só. Qual é, por exemplo, o protocolo TCP? TCP vem de Transmission Control Protocol, por isso P, gente. Então sempre tem um pouquinho no final de protocol, olha que coisa maluca. Né? Então o que eu faço? Eu faço uma solicitação ao protocolo. Aqui a nossa solicitação do oi, bom dia, né? Porque a galera aqui é mal educada, você diz bom dia para as pessoas. Né? Oi, bom dia, espera uma resposta, que é um oi, né? E você faz e pede informação lá. Que horas são, por favor? Aqui eu vou pedir um link e vou receber um arquivo. Então, tudo isso formatado ao longo do tempo. Então, entenda o seguinte, qualquer mensagem feita em redes de computadores, ela é em função do tempo. Não tem como ser diferente. Ah, Carlos, manda 300 mensagens ao mesmo tempo. Vai. Mas imagina o seguinte, pensa o seguinte, né? Na seguinte coisa, na seguinte situação, que vocês todos comecem a falar de coisas diferentes comigo ao mesmo tempo. Qual é a chance de eu entender choras? Alta. Né? Tirando o fato da surdez parcial, que também atrapalha. Mas a mesma coisa vai acontecer com o computador. Tá? Pensa o seguinte, se o seu processador é monotarefa muito processado, que não é, tá? Ele só poderia atender a uma tarefa por vez. E na prática, a gente vai ver o conceito de fila, né? Que mostra o seguinte, que é uma parte de requisições que pode ser atendida uma vez. Né? Então a gente vai ver agora o que é a borda, né? Então isso é a internet. São esses dispositivos, essa organização, esses diferentes filosofias, tudo ligados com o mesmo protocolo. A gente vai ver agora a borda e o núcleo. Eu acho que a gente consegue ver essas duas coisas hoje ainda. E para a aula que vem vai vir o resto. Tá ok isso aqui? Então, o que vocês vão fazer hoje? Ou durante o final de semana? Quarta-feira, né, gente? Tem meia semana ainda pela frente. Quem aqui já pegou o livro em alguma forma que não quer descrever? Deus os abençoe. Quem aqui já abriu o livro? Direito. Eu também gosto, a prova fica fácil de corrigir. É rápido. Né? Não marquem aqueles caras, aqueles trouxas que só corrigem a prova às 3 da manhã. Esse moleque já tem nota, já. Aham, é assim. Se for pode corrigir a prova mesmo com 3. Ganha. Te dou meio ponto a mais. Fecha a porta pra mim, por favor, que a condição já tá ruim, né? Então, se você olhar mais perto a infraestrutura dos ISPs, a gente vai ver o que a gente tem, o que a gente chama de borda da rede, os meios de acesso físico e o núcleo da rede. Isso a gente pode dividir nessas três coisas. A borda da rede é o que todo mundo está falando de edge. Olha que bosta. Coisa brega. A gente de rede é muito brega. A gente tem um nome muito ruim para as mesmas coisas. Quando eu falo em edge computing, é falar computação na borda da rede. É o cara que vai me ligar ao núcleo da rede. As redes de acesso ao meio físico são os enlaces de comunicação que eu uso. E o núcleo da rede vão ser os roteadores interconectados. A gente chama de rede, mas esse é um nome brega. Em geral, é a internet. Cláudio, pode ter uma rede de redes que não seja internet? Sim, a rede russa é uma rede de redes que não é internet. A rede chinesa é uma rede de redes que não é internet. Ah, mas a rede russa e a rede chinesa não estão na internet? Então, mas elas estão ligadas com apêndices sulfurosos. Por quê, Cláudio? Porque eles têm as próprias regras internas deles. Sulfuroso. Cláudio, mas isso é uma opinião? Sim, eu sou da opinião que tudo tinha que ser aberto, tudo tinha que ser lindo, todo mundo tinha que se comunicar, todo mundo tinha que dançar a ciranda, falando de Jesus, do amor ao próximo, mas né, eu sou trouxa, né, não sei, o mundo não funciona assim. No final, acho que eu digo. Tipo, o Flash que vai funcionar lá na China, vai funcionar... O Flash ele se baseia no HTTP e no TCP. O Flash ele funciona como se funcionaria igual ao Django, como se funcionaria igual ao Rails, como funcionaria igual... PHP não, porque PHP não funciona, que mentira. Eu vou botar o PHP. Como funcionaria o Perl, porque Perl é a linguagem de gente que faz porcaria, por isso que eu gostava muito. Né? Hoje em dia tem alguns frameworks web em C e C++, que eu acho uma aventura muito very crazy. Né? Mas deve ser... fazendo CGI. Não, tô falando de framework tipo Rails para C e C++. Isso aí é heavy metal, brincando, gente. PHP tem o Laravel. O Laravel quase parece uma linguagem de programação. Né? Hoje em dia você tem JavaScript, né? Também ganhando muita proeminência, mas eu sou de uma época que JavaScript era usado para fazer besteira. Então, assim, nada que era sério era feito em JavaScript.
Né? E você tem a linguagem do pessoal do C Sharp, do .NET Core, que está bem organizado. Durante muito tempo o C Sharp e o .NET foi uma cópia feia do Java. Hoje em dia é uma cópia elegante do Java. Né? O Java foi ficando mais esquisito e o ASP foi melhorando, né? Mas continua esquisito. Mas funciona muito bem e tem muita gente que paga. Não recomendo, mas a vida é essa aí. Tá? Então, funciona igual. Porque, na verdade, a gente está hoje trabalhando numa filosofia que a gente chama de microserviços, onde eu não quero nem saber no que você programou. Eu quero que as interfaces sejam trocas de mensagem de rede. Então, se eu quero um recurso, eu quero uma mensagem de texto. Como eu vou processar lá dentro, então faz. Tá? Então, inclusive, tem alguns livros muito interessantes que é Sistemas Operacionais com Java, Sistemas Operacionais em C, Sistemas Operacionais em Python. Esse deve ser heavy metal demais. Mas, que são assim, como é que dizer assim, já não me importa muito bem como você vai construir as coisas. O que importa é a troca de mensagens. E nas redes, você vai encontrar essa troca de mensagens definida por que estrutura? Protocolo. Os protocolos definem essas trocas de mensagem. Então teve uma turma de redes, sei lá mais 2 turmas antes da tua, que a gente construiu um protocolo acima da camada de aplicação. Que era um protocolo de troca de carteirinha. Foi legal aquele projeto. As pessoas me xingaram com certeza. Né? Tipo assim, filho da puta, tomara que morra. Né? Não morri. Né? E... Hã? Não, quando eu dei segurança da última vez, a gente podia assim, era invadido toda vez, toda aula. Foi divertido. Deu uma zica uma vez, com um aluno que tentou invadir o e-mail de um professor do DCC. Nossa. Então, né, recomendo, usem com parcimônia, pelo amor de Deus, patatati, patatá. Laboratório na internet. Hã? Laboratório na internet. Isso. Não faz nada, não. Não faz nada na internet, não. Não faz. A gente vai conectado no mesmo Wi-Fi. É. Não, mas eu te pego pelo Mac. É fácil de pegar. Mas todo mundo no mesmo Wi-Fi, então tem como te dizer. Tem, pô, claro. Pelo amor de Deus. Mac perfeito. É isso que eu tô falando, pô. Tá todo mundo no mesmo Wi-Fi. É. Então, assim, todo mundo no mesmo Wi-Fi. Sim, mas eu tinha entendido o contrário. Todo mundo no mesmo Wi-Fi, mas eu te pego pelo Mac. Então, assim, eu identifico individualmente. Né? Mas eu entendi o que você falou, que eu entendi errado. Tinha um truque, isso assim, teve um problema que eu trouxe para uma turma seguinte, imagina a seguinte situação. Você tá cheio de ódio no coração. Cheio de ódio? Você consegue se imaginar cheio de ódio? Você acha que isso é fácil? Beleza. Pensa aí, Nossa. Imagina. Imagina, filosófico. Fui no Mercado Livre. Comprei um computador usado. Um ThinkPad. O ThinkPad não quebra. Né? Não, o ThinkPad quebra a sua coluna, mas ele quebrar em cima quebra. Né? Você tirou o HD, tirou a placa de rede sem fio antes de ligar ele. Você abriu e tirou esses 2 elementos. Você deu boot por um pendrive, rodando Kali, ou PureOS, ou qualquer coisa que criptografada. Tá? Dentro desse pendrive, você está botando uma máquina virtual, com outro sistema operacional criptografado. Você botou a placa de rede sem fio sem ativar. Você clonou o Mac dessa placa de rede sem fio. Aí sim você loga na rede sem fio pública, do Starbucks ou qualquer coisa assim. Do Starbucks não, porque o Starbucks tem câmera. E ele vai poder te pegar junto com a... Mas você pode pegar uma rede sem fio aberta. Tem várias redes sem fio abertas por aí. Você senta na frente, pega o código de uma casa. Pega uma parabólica. Pega uma parabólica. 3G não, porque 3G é muito monitorado. Tu realiza um ataque. Qualquer. Você é um script kid, pegou um PHP da internet muito pouco. De uma rede pública. Nessa máquina. Acabou o ataque, você quebrou a placa de rede sem fio e jogou numa lixeira. Pegou o pendrive, quebrou e jogou em outra lixeira. Você estava fazendo isso através do Tor, tá? Para tentar zoar um pouco mais ainda o seu tráfego. Se você não fez algo que é muito grande, ou que chame muita atenção, Ninguém vai te achar. ninguém vai te achar. É muito difícil te achar. Isso é muito ruim. Mesmo se for uma coisa que chama de muita atenção, como que ficaria? Eu te acho por triangulação. Fizeram uma casa chamada L. Eu gosto do
Não, mas é porque ele foi celular, mas o cara foi burro. Eu jamais deveria ter celular de celular. O cara é muito incompetente. Muito burro. Que nem os hackers lá de Araraquara. Hacker. Mas aquilo ali, pelo amor de Deus. Gente, olha só, tipo assim, porra, se eu explicar pra minha avó porque eles são idiotas, minha avó vai dar, eles são idiotas. Pelo amor de Deus. Nenhum profissional fez aquilo. Né? Aí, tipo assim, Cláudio, você acha que isso é provável? Não sei, mas possível é. O que o cara explicou que ele fez é factível. Pegou um bug. Usou esse bug e fez besteira. Agora, como ele é um total inepto em computação, ele fez besteirinha a mais. Por exemplo, assim, ninguém de computação a sério teria um HD que não está criptografado. Ou teria tudo numa mesma partição. Isso é um sinal ou de inaptidão ou de preguiça. Tudo na mesma partição é muito ridículo fazer tudo na mesma partição. Gente, a maior parte dos sistemas operacionais Linux dizem tudo na mesma. É hoje. Né? Porra, caralho. Tipo assim, uma partição de 500 GB. Vai dar certo. Vai dar bom. Esse tipo de coisa acontece. E é complicado. Então, assim, pega. É difícil. A forense computacional, nesse caso, e encontrar os rastros nesse caso, são muito difíceis. Você vai encontrar a origem do ataque, você vai encontrar e a partir disso aí você vai cruzar com câmeras. É claro que vai pegar um babaca lá com um computador todo esquisito, né, com um braço para fora, meio torto, e vai ser, talvez seja essa pessoa. E é isso que você vai fazer. Agora, provar é muito difícil. Então, dependendo do tipo de coisa, muitas das vezes, assim, se ataque bancário, o banco prefere pagar. Isso é ruim. Isso prejudica uma série de outras coisas. A gente não conseguir pegar o cara que faz algo ruim, vai ser difícil de achar, difícil de provar, é um problema muito sério para a sociedade atual, que confia fortemente nesse tipo de tecnologia. Então, o trabalho de vocês, e é um trabalho que paga muito bem para as próximas décadas, é pegar esses caras. Ou impedir que eles atuem. Não, uma consultoria... Assim, um perito forense, dependendo do trabalho, não vai levar menos de 20 mil reais. Dependendo do tipo de trabalho. Cara, teve um cara que deu uma palestra no... Não sei se é SegInfo ou Caos, que é a conferência que tem... Conferência Anual de Segurança, Orientada à Segurança. É claro que a sigla, né, sabe qual é o nome, tá? Porque o nome, quando você fala, literalmente é uma porcaria. Mas o nome... o cara... não sei se ele era na Polícia Civil, mas ele é um perito forense e ele falou que alguém foi lá, mudou no roteador, pra dizer que a mulher do dono da empresa tinha chifrado ele. Aí o cara ficou... Aí o cara pagou 20 mil reais pra achar que era o cara. Aparentemente ele era corno e rico, né? Chifre de ouro. Mas pegou o Candão, que tinha dito isso, né? Tipo assim, demitiu o cara, danos morais, difamação, recuperou esses 20 mil fácil. Né? Se é que o cara podia pagar. Mas esse tipo de coisa acontece. E algumas dessas coisas são coisas bastante bizarras. A gente teve casos mais bizarros, que foram pegos mais rápidos, como teve casos de leaks de fotos de atrizes famosas, que foram parar na web. E aí esse caso teve muita comoção dentro das comunidades de segurança. Assim, cara, como é que vocês querem que a comunidade de segurança seja bem vista se tem sempre um babaca fazendo uma besteira dessa? Então, assim, eu vou botar para vocês um link, né, do TED, falando justamente sobre esse perfil. Né? Padrões éticos dentro da segurança da informação e como é que os hackers podem ser, de certa forma, benéficos. Né? Esses programas de bug bounty, que a gente comentou na aula passada, eles são muito benéficos. Mas mesmo isso, as empresas têm uma relação muito dúbia com o bug bounty. Né? E aí o cara invadiu o perfil do Mark Zuckerberg. E aí esse tipo de coisa... Enfim, tem coisas que a gente tem que discutir. Tá? Gente, vocês querem ver um caso assim? Lembra daquele uma aplicação do Facebook que fazia mapa de palavras com as palavras do teu perfil? Era muito legal, cara. Aquilo foi ser usado para o que a gente chama de ataque de dicionário. São as palavras que você mais usa, são as palavras que têm mais chance de aparecer no teu site. Então você deu para um monte de empresa palavras prováveis que você usaria, dado o teu perfil psicológico. Hã? Não, gente, olha só, e não precisa de muito. Há 15 anos atrás era muito comum você ir no edifício da Avenida Central comprar alguma coisa de computação, sei lá, tipo um cabinet, um empacado,
né? Eu já fiz esse trabalho sujo de puxar cabo, né? E você chegar na Difusão da Vida Central, tem um candão vendendo CD com nomes e CPFs das pessoas do Brasil. Inclusive ministros, já. Não, gente, olha só, isso é tão bizarro que durante esse carnaval as pessoas estavam compartilhando na internet os CPFs do Witzel, do Crivella e do Bolsonaro para dar quando alguém atuasse um bloco ilegal. Isso é muito bizarro. Bizarro que também pediatria aberta, né? Casos, coisa. Gente, as pessoas não sabem. Pensa o seguinte, assim, você lembra que assim, na turma do período passado eu dei uma aula sobre conexão com banco de dados. Eu pedi para um menino que era da JCM da sala, o Matheus. Não sei se vocês lembram disso. O pessoal acabou usando. Teve alguns da turma que usaram mais SQL, outros usaram mais SQLite, né? Mas eu nunca falei em criptografia de base de dados com vocês. E a gente vai discutir isso um pouco quando falar sobre desenvolvimento seguro. Não faz sentido ter um banco de dados que ele não tem que ser criptografado. E por que a gente faz banco de dados criptografados? Normalmente a gente faz POG, Programação Orientada à Gambiarra. Eu ia dar o nome que eu dou normalmente, mas não pode. Já está gravando. É. Então, gravar é ótimo, porque me conta. Entendido? Entendi. Né? Então, assim, como é que eu conecto esses sistemas finais aos roteadores de borda? Eu vou ter as redes de acesso residencial. Então, qual é o papel da Oi, da Vivo, da Claro, da TIM? É te prover comunicação, que são os modems. Modem vem de modulador e demodulador, ou seja, na verdade é um tradutor de sinal que vai dar acesso à rede de ISP. Cláudio, quem é o meu modem na rede móvel? É a tua placa de 3G e 4G. Hoje em dia, para vocês terem noção de como tudo isso é falso, quem é que tem um celular com acesso ao 4G? Ou seja, em momento nenhum vocês falam analógico. Na verdade, até a tua aplicação de ligação é uma aplicação VoIP. É voz sobre IP. Porque a tecnologia do 4G é totalmente digital. Certo. Então, por exemplo, se você tem um plano controle de 50 minutos, né, eu faço sempre essa conta para vocês mostrarem como é ridículo isso. Até o codec, ou seja, o codificador de voz mais gordo que tem, ele é de 54 kbps. 54 bits, kbits por segundo. Bzinho, bits, Bzão, bytes, tá? Por que a gente sempre usa bits? Porque fica mais fácil de vender. Se eu disser que você tem uma rede de 8 megabits, é muito melhor dizer que tem uma rede de 1 megabyte. Tá? Quem aqui tem uma rede em casa de mais de 35 mega? Não, só se vende em bits. Porque é melhor. Tá, então todo mundo que tem acima de 35 megabits está usando banda larga. Banda larga, pela definição pelo IETF, é acima de 4 megabytes por segundo, ou 32 megabits. Qualquer um abaixo disso está usando uma rede de banda estreita. A minha rede de casa é de 15 mega. Eu uso uma rede de banda estreita. Então, se eu tenho 64 kbps, multiplico isso aqui por 3.600 segundos, digamos que eu tenho 1 hora de plano controle por mês, livre para qualquer operadora. Na verdade, se eu pego isso aqui, 64, e multiplico isso aqui por 1000, então se vou ter 64 megabits por segundo, vezes 3.6, isso é aproximadamente 200 mega. Se o seu plano sua franquia do 4G é de 4.5 gigas, e a mesma antena do 4G é a antena da tua chamada, na verdade você tem uma franquia de 4.7 gigas. E por que você paga separado? Porque é muito difícil explicar para tua avó. Nem tudo é culpa da operadora. Pode falar. Nesse caso aí, quer dizer, nesse caso não, na rede 4G, né, que é tudo VoIP, o teu número de celular é associado a um IP necessariamente, ou isso é dinâmico? Tudo é dinâmico. A gente vai falar sobre dinâmico. isso. Não, olha só, ninguém tá aqui, assim, nenhum de vocês nesse exato momento provavelmente está usando o IP real. Nem nunca vai usar. O caso é tão ridículo que o UFRJ tem IP reais, a gente vai chegar nisso. Infinito, internet. Infinito não, a gente vai passar B. Caralho, mano, você conecta o cabo Tem 216, embaixo, cara. você tem... O IP real, sim. No meu laboratório, no primeiro laboratório que eu fazia mestrado, a gente tinha uma rede
Tinha 72 IPs reais. Eu tinha 40 máquinas. Cada máquina minha tinha um IP real. Pra vocês terem noção, Muito hoje em dia, alugar um IP real é algo que é caríssimo. Se a FRJ pudesse alugar esses IPs reais, que ela não pode ter aqui, seria a mesma coisa que alugar as salas da FRJ, mas se pudesse alugar os IPs reais, ou só um IP real para o resto da infraestrutura da FRJ, a FRJ resolvia os problemas do orçamento durante muitos anos. A gente é uma rede classe B. As redes vão estar divididas em classes A, B e C. A é que tem mais volts, tipo Harvard, MIT, o Google tem rede classe A, e depois a rede classe B. A FRJ é uma rede classe B, uma das poucas no mundo. Tem poucas redes classe B no mundo. A FRJ é uma das poucas que a gente estava aqui desde o começo, trabalhando com a internet. E assim, esse maluco, não sei se vocês conhecem o professor Paulo Aguiar, né? O Paulo Aguiar ele foi um dos caras que trouxe isso aqui para o Brasil. Ele e o professor Edmundo, lá do teste, acabaram de receber, tipo, no ano passado, o professor Michael Stanton, da UF, uma menção honrosa da Sociedade Brasileira de Computação e do IETF por divulgar o trabalho de rede da América Latina. Né? Então, a primeira rede do Brasil ligada à internet foi a FRJ. O problema é que várias estruturas ainda estão aqui, mas eu não quero entrar nesse caso. Né? Aí depois que o cara fez esse trabalho pioneiro, e o maluco é tão... Eu vou falar, não tá gravando, Francis? O maluco é tão pica, tão foda, que anos depois ele fez o primeiro servidor de VoIP em larga escala do país. O Fone.RDP. Que durante bastante tempo foi maior do que o Skype aqui no Brasil. E permitia que os alunos do alojamento universitário ligassem para as famílias que quiserem. E aí algum babaca pegou o usuário e e colocou no fórum da internet. Aí o reitor falou. Aí depois a gente deixou de poder usar. Aí passou a ter franquia, aí começou a ficar um saco. Né? Então, assim, são pessoas que colaboraram, que desenvolveram isso no país, né? Então a questão é que a gente tem que sempre considerar a largura de banda, bits por segundo, é o que a gente chama de throughput ou vazão, tá? Então, assim, se você falar velocidade da rede, eu quero dar um tapa na sua cara. Né? Rede não tem velocidade. O que você tem é largura de banda. Essa largura de banda pode ser compartilhada ou dedicada. O que é uma rede compartilhada? A gente vai ver, se vocês já fizeram estatística, né, você pode ver a taxa de utilização média. Né? E a gente vai ver que a internet... Eu vou começar a jogar. Vou jogar em você, a caneta. Você vai pegar a caneta? Seria bom que você pegasse, eu vou jogar no meu. Não pegou, perdeu o pacote. Então, olha só. A cada segundo, esses três elementos aqui estão querendo acessar a rede. Eu sou o provedor. Então, estou jogando pacote, estou jogando pacote, estou jogando pacote. Eles vão devolver. Perdi o pacote. E a vela? Tá, perdi o pacote. Então, tudo isso aqui, né, como vocês podem ver, eles não jogaram ao mesmo tempo. Ou se jogassem, só poderiam pegar um por vez. Então, eu posso ter uma largura de banda que ela é compartilhada, o que é o que normalmente a gente faz, porque é extremamente mais barato de fazer, ou dedicada, como é o seu telefone. Se você tira o seu telefone do gancho, teoricamente, bem teoricamente, mas teoricamente pra caramba, liga da linha. Quando eu era molecote, né, falando de quando eu tinha uns 10 anos de idade, era muito comum você puxar o telefone do gancho e ter que esperar ir da linha. A minha esposa falava que assim, quando a gente era pequeno, a mãe dela fazia o seguinte: filha, vem cá, e espera pra mamãe da linha. Quando a linha se avisa, né? Que era, tipo assim, quem aqui já viu Pica-Pau no SBT? Vocês viram Pica-Pau, para com essa palhaçada. Né? Tipo assim, era Bom Dia e Companhia. Não sei qual é o nome desse negócio. Ah, é verdade. Tá, então, Record? É. Meu Deus, a Record passava alguma coisa que preste. Né? Então assim, e você via lá, tipo assim, a tia lá da telefonista trocando os cabos, né? Exatamente isso que fazia, só que tem um equipamento físico, que é o PBX, né? Que é o ligador de cabos, antigamente era uma telefonista. Inclusive, algumas universidades têm PBX até hoje, a FRJ tem um PBX, e é um cocô. Né? Só que, por que a gente mantém PBX? Porque eles são extremamente confiáveis. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, o termo certo é largura de banda. Tá? Quando é que eu vou querer uma aplicação que é compartilhada? Quase sempre. Quando é que eu vou querer uma aplicação que é dedicada? Em casos muito específicos, como, por exemplo, uma videocirurgia. Seria muito razoável que aplicações com altas demandas de largura de banda ou requisitos de atraso muito baixo, não posso demorar para mandar a mensagem, e a gente vai ver o que o atraso significa, usem redes dedicadas. Tá? E o quão rápido é rápido? Não sei. Depende da minha aplicação. O acesso discado durante muitos anos
foi o mais usado, até bem pouco tempo ainda era usado. Alguém aqui ainda usa, ou conhece alguém que usa acesso discado? Ainda é muito utilizado no interior do país. Tem cidades que usam a infraestrutura de telefonia existente com rede de até 56K. O modem é 56K por quê? Porque eu uso 56K de velocidade numa linha que é de 864. 8K é para controle. É preâmbulo. Preâmbulo é o protocolo em si. Então, não dá para navegar e usar o telefone ao mesmo tempo. Então, quando eu era molecote, quando eu comecei a faculdade, a minha casa não tinha nem banda estreita, nem banda nada, tinha linha de escada. Na época a gente usava MSN. Mentira, eu usava ICQ. Né? A única coisa que eu uso até hoje é Wiki, né? Mas tirando o Wiki, uso o WhatsApp também, e o Telegram. A gente podia fazer a turma no Silent, mas ninguém usa Silent. Né? Discord não. Discord não, porque Discord é coisa de hacker. Não pode também, tá vendo aquela lista de... Hã? O quê? Meu irmão falou que sai no sucesso pra comprar droga. Poxa vida, eu sempre entro nas salas erradas. Não, vamos lá. Então, isso aqui é... E nesse tempo que uma maior parte dos professores de vocês eram... donos de empresa, na época da linha de escada, porque compravam várias linhas de telefone e, na verdade, compartilhavam esse acesso às linhas de telefone. Tudo que a gente faz, na verdade, é decompor um sinal que era, nesse caso, que era analógico em sinais digitais. Então, o modem vem de modular e demodular esse sinal analógico e sinal digital. E hoje em dia, o modem que vocês têm em casa, na verdade, é para separar. Ele não é exatamente um modem, na verdade, ele é mais um roteadorzinho que separa em faixas de frequência diferentes áudio, vídeo e internet. Áudio, como assim? Quer dizer que provavelmente a TV a cabo de vocês é um Netflix. Bem safado. Tá bem safado mesmo. Na verdade, eu acho o Netflix muito melhor, né? Porque você acessa a qualquer momento que você quiser, né? TV a cabo é um saco. Só passa nesse horário, isso aqui. Né? E é muito interessante quando tem um estudo, vocês podem pegar que como a TV a cabo ela incentiva a pirataria. Porque nem sempre você pode estar no local, depois passa meses para você esperar de novo, então ao invés de você esperar meses de novo, você se sente no direito de piratear porque você paga a TV a cabo. É um estudo, assim, não é o Cláudio que está dizendo, é um estudo sociológico. Como a pirataria é um problema de acesso, não é um problema de custo. Né? Então, esse aqui é o papel do modem, onde eu vou modular e demodular. É um dispositivo que é muito interessante. Eu não sei, antigamente nos cursos de eletrônica a gente produzia modems, tá? Eu não fiz eletrônica, fiz computação, mas eu pensei durante muito tempo em fazer eletrônica, então eu assisti algumas aulas e até eu falei, não vai dar pra mim não. Né? A gente pode fazer essa modulação em função da amplitude, são os rádios AM, né? Ou seja, qual a diferença entre a tua rede sem fio da tua casa e o rádio do teu carro? Só uma. O rádio do teu carro só recebe. A tua rede recebe, a tua placa de sem fio recebe e transmite. Mas intrinsecamente, a tecnologia de antena que a gente usa é a mesma desde uma coil. Vocês sabem o que é uma coil, né? Vocês viram física, no segundo grau. Ondas. Tá, vamos lá. Então, é muito legal essa história de transmitir sinal de onda, né? E capturar eles através do ar. Então, teve uma corrida armamentista por isso, porque as pessoas falam, caraca, velho, que boa ideia. É tipo um telégrafo, só que sem fio. Telégrafo todo mundo sabe, né? Aquela coisa que tá, beleza, vamos lá. Então, qual era a ideia? Qual era a ideia? Então, eu posso transmitir isso através do ar. E um italiano, que não é dito que ele seja o pai da rádio, mas ele levou a fama Marconi e inventou o sistema de modulação e demodulação de voz através de rádio, que deu origem ao rádio moderno. Então entenda o seguinte, a gente marca algumas fases da revolução tecnológica através dos dispositivos que a gente usa. O rádio, ele é uma mudança completa de paradigma. Que pensa você, por exemplo, todo mundo entende que o catolicismo era a religião vigente no Brasil durante o século XIX. Isso não está em discussão. 19. Não. Gente, no século XX todo mundo é pseudo-católico, né? Tipo assim, católico, fui batizado, peronomútil, né? E vou fazer alguma outra coisa na minha vida, né?
Hoje em dia eu não sei nem mais se os católicos são maioria no Brasil. Ou se são maioria, mas assim, não os grandes. Enfim, mas no século XIX isso era muito importante. Então, no começo do século XX, um cara que morava no interior de Minas Gerais, que era próximo de um grande centro, mas longe o bastante do cara, por exemplo, nunca ver o mar, ou nunca sair da própria cidade, ou a locomoção ia ser distante, porque Minas, né, cruzado por certo, torna muito difícil a locomoção, e consegue ouvir o Papa falando a partir do Vaticano. Para trás, é óbvio, para trás. Então o Papa, que deixa de ser tipo o Godzilla, entendeu? Uma figura lendária que existe, tipo, o mestre do santuário, uma parada de louca, ele agora passa a ser um ente que fala. Não só o Papa, mas o presidente do Brasil. Você podia ouvir um discurso. Quem viu aquele filme O Discurso do Rei? O Discurso do Rei é justamente sobre isso. O impacto que você tem de uma determinada figura pública falando para a sua população dentro. E sobre gagueira, e como isso muda. Né? Se você fala, por exemplo, telenovela, radionovela, radiofilme, né? Tipo assim, Telecurso 2000, todas essas coisas são modificadas. Se você pega hoje em dia no teu celular, você pode aprender inglês, você pode aprender francês, você pode aprender alemão, você pode estar vendo Coursera, né? Ou como eu falo para os meus alunos, por que vocês estão assistindo o meu curso? Eu não estou assistindo um curso maluco bizarro de Harvard, um maluco, assim, bizarro de redes, ou bizarro de sei lá, tipo, Yoshua Benji, que eu falei, tem um curso no EDX, tipo, o Andrew G, né, sei lá como é que fala o nome desse cara, NG, né, não sei, parece um sofrimento quando ele fala. Então, assim, que é um curso, um dos cursos machine learning mais legais que tem. Por que a gente não está assistindo um curso desse candando? Né? Então, esse tipo de coisa faz muita diferença. Isso aqui é muito mais uma tecnologia. É um movimento sociopolítico. Então, tudo que você faz em termos de tecnologia tem impacto na sociedade. Qual é o impacto que essa tecnologia traz? Eu não sei nem que horas são, tá, gente? Já tem tempo infinito. Dá pra fazer mais retirado. Eu posso modular por frequência. Isso é a nossa rádio FM. É como a maior parte das nossas rádios de comunicação sem fios funcionam, através de modulação de frequência. Né? E eu posso fazer a modulação por fase, que é como o celular faz. Que o que eu quero transmitir, eu vou modular numa fase de uma onda portadora. E essa fase que vai determinar minha recepção de sinal. Né? Então a modulação pode ser multimodulada também. Na prática a gente faz multimodulação. Né? E a modulação por quadratura. Na verdade eu busco evitar conflito através de mudanças de angulação da minha frequência. Né? Então, na prática é para essa bodega aqui que serve cálculo. É só para fazer isso aqui. Aquilo que vocês aprenderam sobre séries é para isso que serve. Porque, na verdade, vocês vão ter um problema muito legal sobre um coração que gira no cosmos, né, que vai ser muito útil para a vida de vocês. Mas se vocês pegarem um livro de rede sem fio, o livro de rede sem fio é justamente sobre isso. Sobre somas de séries. Como transformar isso aqui em escala. E por quê? Porque em somas de séries eu consigo fazer em espaços finitos. E se eu consigo fazer em espaços finitos, quando eu vou para o cálculo numérico, que para a gente de computação é o cálculo mais útil, é como você vai transformar isso aqui em comunicação. E se você vai além de engenharia eletrônica, você aprende a fazer isso no hardware. E aí é heavy metal. E aí realmente é irado demais. Para você poder ver aquilo que você aprendeu em cálculo, você colocava no circuito, para a gente não morrer. Eu tenho que devolver todos os alunos no final do período. Né? A menos aqueles que tranquem. Se você vai morrer, tranca antes. Né? Então, assim, eu tive vários modelos de modem. O primeiro modem trabalhava no 14K, que basicamente, hoje em dia, a gente conhece a tecnologia como X25, que é a tecnologia que funciona nos cartões de crédito, e a gente usa essa tecnologia até hoje. Até os modems V92, que eram com 56 kbps de downstream e 48 de upstream. Vocês sabem a diferença entre downstream e upstream? Da operadora para baixo, downstream. Da casa, upstream. Cláudio, por que tem diferença? Não. Só existe diferença em um nível. Olha que louco, né? Sem dicas. O protocolo, assim, eu tenho um protocolo para baixo e um protocolo para cima. Eu preciso de mais autenticação de cima para baixo. De baixo para cima, né? Eu tenho as redes de acesso, que são as Digital Subscriber Lines, que foram muito famosas no começo dos anos 2000. A Velox foi a DSL durante muitos anos. Tá? Eu não vou entrar no mérito disso aqui.
O ADSL também trabalhava em espectros de frequência, e essa questão de ports upstream e downstream eram divididos em frequências diferentes. Redes de acesso TV a cabo, a NET é assim até hoje, é um cocô. Hoje eu trabalhava com HFC híbrido, em cabo coaxial e fibra ótica, né? As redes de acesso domésticas, né? Hoje em dia compartilhadas, muitas das vezes móveis. Esse é o modelo mais tradicional, é muito barato, e é o que a gente hoje em dia popularmente chama de fenômeno do Starbucks. Por que fenômeno do Starbucks? Porque o Starbucks ele não é uma loja de café. O Starbucks é um modelo de convivência. Né? O que a gente vende é café ruim e caro, né? Ó, você toma café do Starbucks? Faz copo d'água. Café ruim e caro no Starbucks, mas o que ele te vendia? Ele te vendia Wi-Fi e um espaço para você sentar. Diferente dos modelos fast food, onde você tem que comprar, consumir e sair, o Starbucks fica por aí. Aqui dentro é Wi-Fi. E surgiu uma série, o Starbucks existia muito antes desse modelo, mas no final dos anos 90 é que eles ganham. É que ele ganha notoriedade. E por que o Starbucks usa a mesma cor do Central Perk? Quem sabe o que é Central Perk? É do Friends. É de propósito. Extrair o mesmo clima. Você pode ser cool, descolado, tomando café enquanto trabalha. As pessoas fazem isso. Isso é branding. Né? Existe todo um mercado que hoje em dia a gente chama de profissões não reguladas. O desenvolvedor é uma profissão não regulada. Quais são as outras profissões não reguladas que vocês conhecem? Hã? Não, o Uber é regulado, ele é crime mesmo. O Uber ele tem um nome para isso, chama de taxista. Que é a profissão, se você disser programa, mas taxista não faz sentido. Não faz. Você pagar uma licença de SAT, no Brasil era R$100 para você poder dirigir um carro com uma coisa escura. Realmente não faz muito sentido. O Uber é crime numa profissão que não faz sentido, o que torna a nossa panaceia brasileira muito bizarra. Eu acho que houve a regularização. Não como profissão. A regularização do serviço. É tipo assim, Uber é tipo camelô de táxi, entendeu? Tipo, você tipo dirige. A Uber cobra carteira profissional? Não. Você precisa só de uma carteira, que nem um aplicativo de carona. Você está dividindo a gasolina. Mas hoje em dia eles botam na carteira que tem que ter carteira remunerada. Sim. Agora já tem? É. Não acho exatamente um crime, né? Quando tu fazia a carteira, o cara perguntou, pô, o que tu faz na vida? Você engenheiro? Pô, tu quer botar a carteira remunerada? Eu falei, acabou a ideia. Não, olha só, por exemplo, se você vai fazer prova da Polícia Federal, você só pode fazer prova para a Polícia Federal se você tem carteira remunerada, tá? Porque a gente pressupõe que você deva dirigir. Se você vai fazer prova para algumas outras profissões de delegado, em geral, profissões da justiça, você tem que ter a prova de direção. Esse é o único caso em que eu deixaria de ser professor da FJ para virar polícia federal, para trabalhar com perícia técnica. Tá? A BIM vale a pena, não? Vale, mas está gravando. Então, redes de acesso corporativos, né? Elas são redes diferenciadas, normalmente elas têm tráfego garantido com um acordo chamado de SLA, Service Level Agreement. Então, as redes corporativas, no geral, pelo mesmo serviço que oferece para a rede doméstica, são muito mais caras, porque eles têm um SLA muito garantido que as empresas vão processar. É claro que micro e pequenas empresas, o que é uma microempresa? Por exemplo, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, um escritório de uma pequena software house, né? Essas pequenas firmas, elas muitas vezes não estão usando nem rede corporativa, não estão usando redes domésticas locais, estão sendo para tudo esse ano. Tá? Eu já falei de casos onde as empresas estão mudando. Muitas empresas hoje em dia usam espaços de coworking. O que é um espaço de coworking? Toda empresa precisa de uma sede física. Essa sede física é um espaço coworking, onde várias micro e pequenas empresas compartilham com a única secretária e uma sala que você tem um espaço. Então, assim, um dos pontos mais baratos de coworking era uma empresa da Barra, que eu aluguei durante um tempo, que você podia ficar lá, tipo, vegetando no espaço de coworking, e tinha 1 hora de reunião por semana que você podia usar uma sala de reunião, linda sala. E a secretária recebia a sua correspondência.
você podia trabalhar de casa. Então, muitas empresas trabalham nesse modelo, cada um trabalha de casa e a gente usa software de comunicação para trabalhar remotamente. A China hoje é o maior espaço de coworking do planeta. Devido ao coronavírus, todo o trabalho na China está sendo feito remoto. Isso é bizarro? Isso é bizarro, isso é extremamente bizarro. Para evitar disparar a produção do Estado chinês, eles hoje trabalham assim. Então, assim, a perda chinesa ela hoje é reduzida porque as pessoas não pararam de trabalhar. Elas trabalham de casa. E aí, como é que elas trabalham de casa? Skype, e-mail, ambientes colaborativos, salas de reunião remotas. Assim, a produção industrial mesmo tá relativamente parada, né? Porque, Tá, porque a gente é muito burro, porque se a fábrica não precisasse mais de gente, isso ia independente. Você podia ter, tipo assim, corona à vontade que a fábrica continua produzindo. Então, na verdade, os Estados Unidos têm uma estratégia, né, de através do uso de IoT, IA e automação, trabalhar com fábricas sem descobrir assim, qual é a forma mais fácil de você, ou mais barata do que um funcionário chinês, indiano ou brasileiro. É não ter funcionário. como é que você automatiza, tipo, desde, assim, a produção e o produto final, show. Mas aí desde a validação, a logística e tudo isso. Logística é mole. Carro autônomo, você acha que surgiu para você usar? Pelo amor de Deus. Ok, ainda não é viável, mas ok, vai chegar lá. Não é viável, por que não é viável? Não é viável porque hoje o carro... Gente, então assim, o carro autônomo hoje ele só não é viável porque a nossa legislação não acompanha. Ele é completamente factível. Inclusive a Audi trabalha em carros autônomos desde 2010, 2012. Tem uma divisão inteira de carro autônomo. A Google está falando isso desde 2013. E já tem tecnologia melhor do que, com certeza, eu dirigindo. Eu dirigindo é tipo um carrinho de bate-bate, entendeu? Não rola. Isso em países onde as estradas são bem sinalizadas e bem pintadas também. Né? Tipo assim, beleza, funciona nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um país, sei lá como. Cara, aqui no Brasil, eu tenho certeza que não funcionaria um carro autônomo. Bota no centro da cidade, pessoas cruzando aquelas quatro ruas ao mesmo tempo. Gente, então, assim, o grande lance do carro autônomo é que ele não é um carro autônomo, ele é uma rede de carros autônomos. Todos eles sinalizam trabalham automaticamente. E sim, se os carros fazem essa comunicação B2E, né, de veículos com a internet, veículos entre veículos, eles conseguem sinalizar. Tem um exemplo muito clássico, né, que é o dilema da... Vamos chamar de dilema da velhinha. Tem um carro autônomo, a velhinha atravessou a rua, do lado tem um carro-pipa que vai explodir, depois criancinhas do outro lado. O que você faz? Toda vez que eu dou esse dilema, todo mundo tá rindo pra vocês falar com a velha, né? Na prática, a resposta é: os carros se comunicam e todos falam isso. Nossa, isso aqui no princípio que todos os carros são autônomos. Exato, é só pra você pensar. É o poder mágico do Estado. Tem coisas que não funcionam no estado mínimo. Tem coisas que só funcionam no estado mínimo. Tem que decidir. Aí eu volto. A tecnologia volta. A tecnologia é muito maravilhosa, porque ela independe das decisões políticas. Mas ela força decisões políticas. O Uber surgir, ele forçou uma decisão política. Não estou nem considerando se ela é certa ou não certa. Mas forçou uma decisão política. Muita gente é Uber. No começo do Uber, muita gente saía dos empregos para ser Uber. Hoje em dia, muita gente é Uber porque não tem emprego. Então, onde começa um problema que eu termino hoje? Eu tenho muitos amigos meus que eles são freelancers. Muitos não, alguns. Que eles decidiram largar a porra da vida, né? Tipo, e estão aí pela Europa desenvolvendo em albergues. Cara, eu tenho 33 anos. Não dá mais pra viver assim. Eu não consigo. Né? Eu não faço mais as loucuras que eu fazia quando eu tinha 20 e poucos. Eu me formei com 21. De 21 a 23, eu tive uns períodos muito very crazy. Não dá. De 23 aos 27 foi mais normal. Depois que eu me terminei o doutorado, eu falei, não dá mais. Eu tenho amigos que até hoje estão por aí. Eu não sei nem onde eu quero estar. E de vez em quando ele tá assim, não, tô vivendo ali, tô trabalhando. Tive um amigo meu que falou, tipo assim, ele tinha um Galaxy S6, que foi o primeiro, o S7 foi o primeiro da linha que já plugava na internet, e falou, você comprou o celular, na época ele falou R$3.300, eu falei, meu amigo, tá bêbado. Ele falou, não, isso aqui é o meu computador. O maluco era um bruxo do vinho, ele acessava via
uma conexão SSH ou MOST qualquer, um servidor tipo Linode ou DigitalOcean, e ele só programava com VI para fazer a aplicação web. E ele falou, o meu celular é o meu Android TV, o meu celular é o meu computador. A única coisa que ele não tinha em casa computacional, que era o celular, era o PlayStation. Que ele falava que não era a mesma coisa. mas ele tinha um emulador de Super Nintendo no celular dele, mas enfim. Cabra safado. Mas assim, tipo, muda. São decisões que, apesar de técnicas, impactam diretamente na sociedade. Vocês, como alunos de graduação, têm que estar pensando e presentes muito mais que nas decisões só técnicas. Porque a gente não espera que o aluno da UFRJ vá ser um cara só técnico durante muito tempo. Vocês vão tomar decisões que são sérias. Vocês deveriam pensar e ter responsabilidade sobre a sociedade que está em volta de vocês para tomar a melhor decisão possível, seja ela qual for. Ou a que vocês considerem correta. E a gente usa lógica e bom senso, né? Que talvez não seja a melhor das opções, mas, né, é o que sobrou para nossa geração. O lance sem fio melhorou bastante, né? Hoje em dia a gente está falando de redes BGN e AC, né? Onde hoje o padrão mais comum é o N, o AC se tornando o padrão dos notebooks. A gente já está falando de AF e AZ, são padrões em dezenas de gigabytes por segundo. Claro, que aplicação usa gigabytes por segundo? Não tem. Ninguém usa, mas é muito legal pro dia que chegar. E acesso em fio de longa distância. O 4G já é mais rápido que a média das redes sem fio tradicionais. É porque você não tem banda larga limitada de 4G. E o dia que você tiver, você nunca mais vai desligar aquele negócio, porque é bom de usar, né? É muito bacana. Funciona, você pode ver um vídeo no Netflix direto. Sabe por que o 4G surgiu nos Estados Unidos? Foi em 2012. Né? Surgiu não, gente. Vou me corrigir. Né? Se popularizou em 2012, foi por causa da reeleição do Obama, que o Obama disparava para o McCain. Servia para que as pessoas pudessem acompanhar os debates presidenciais pelos celulares nos carros. Porque eu não sei se é uma visão sábia, porque afinal você deveria dirigir assistindo debate. Mas nos Estados Unidos todos eles botaram no tempo. Em 2012 também, eu estava em Nova York e teve o furacão Sandy, né, que passou em Nova York. E assim, tipo, eu fiquei trancado no carro durante 2 dias. No final do segundo dia, meu irmão falou, não, foda-se, vamos pra rua. Eu falei, talvez não seja uma boa ideia. Nota editor, realmente não foi. Né? Mas assim, enquanto as redes cabeadas não tinham se recuperado, as redes móveis todas já tinham se comunicado. Sabe como? As operadoras botaram como se fossem uns doblozinhos na rua que tinham as antenas móveis. Eles já estavam replicando o sinal de telefonia. Ou seja, e assim, isso é um sinal muito, muito interessante de resiliência mental. Sabe quem estava limpando as ruas de Nova York? Os moradores. Eles não esperaram defesa civil porra nenhuma não. A galera pegou tudo na rua, tinha gente cortando árvore. Aí eu me pergunto, por que eu vim de moro em Nova York e tem uma serra elétrica? Pode. Mas os caras tinham uma serra elétrica e estavam cortando uma árvore no meio da rua para tirar. E assim, as pessoas estavam... Quem tinha energia elétrica botava, tipo assim, Benjamin no meio da rua, né? Para as pessoas carreguem seu celular aqui e avisem a sua família, e tinha uma pizzaria dando pizza de graça. Então assim, por mais de eu ter andado, tipo, 7 horas, né, tipo, saindo do meu hotel, que eu estava no Brooklyn, né? Aí a gente andou até Manhattan para ver o que tinha acontecido, se a gente conseguisse alguma coisa, conseguiu o sinal do celular, avisou que todo mundo estava bem, mas as operadoras já tinham voltado. Então isso aqui se populariza. E a gente está na beirola do 5G. O 5G vai ser uma outra brincadeira. O 5G vai ser a popularização da banda larga sem fio. A ideia do 5G é que você não tenha mais infraestrutura cabeada na sua casa. Tudo que você tenha é um modem que com 5G recebe o sinal da operadora. E para a operadora isso é ótimo, imagina poder demitir todo mundo. Ela te dá uma caixinha e coloca numa tomada. E é isso, essa caixinha que está na tomada que compartilha 802.11 na tua casa. Porque o resto do ND é 5G. Cláudio, todo mundo vai adotar isso? É óbvio que não. O alcance do 5G é menor ainda. Sim, mas eu não culpo de antena. É mais barato que pagar um salário. Barato cabear, tá? Tá. Isso aí, uma pergunta.
Quando o 3G e 4G tipo, começou lá nos Estados Unidos, se popularizou nos celulares e tal, o que ele era diferente do 3G e 4G do Brasil? Não era, são as faixas de frequência. Você faz licitação de faixa de frequência. Então aqui no Brasil a gente licitou faixas de frequência diferentes. Você tem diferença entre o padrão americano e o padrão europeu, por exemplo. E o padrão japonês. Então não tem um acordo global. E isso aqui, e o 3G e 4G são protocolos. São switches de protocolo. Essas switches de protocolo, elas não são padrões I3E, não são padrões IETF, não são padrões... Não são RF6, elas são padrões ISO, então eu posso ter variações nas ISOs. Assim, em questão de velocidade, esse tipo de coisa, a frequência muda alguma coisa? Chega a mudar? Muda. O sinal de onda varia, muda em função da tua velocidade. Qual é a frequência do 3G? Ah, cara, de cabeça eu não sei. A gente vai ter uma aula sobre isso. Não, vocês não, a turma de IoT. Mas se vocês quiserem fazer IoT, né, a gente tem, e a aula está gravada, eu posso disponibilizar para vocês. Mas, assim, e tanto que o que a gente tem de 4G é esse protocolo, LTE, Long Term Evolution. O LTE não é 4G, pelos padrões da IETF. A IETF diz que para você ser 4G, você tem que ter uma velocidade de rede acima de 1 gigabit por segundo. O 4G, o LTE, é 700 Mbps por segundo. É o mesmo padrão do protocolo I3E 816. Só o 802.16m e o LTE Advanced, que é o 4G Plus, é que são de verdade 4G. Cláudio, então por que esses desgraçados venderam com 4G? Porque o nome é ótimo, né, gente? Tinha um 3G, agora tem o próximo. Então o próximo é o próximo, é óbvio. Do 3G para 3.5G não tem diferença. É o HSDPA e HSDPA Plus. Tem uma diferença de mais de 10 vezes de velocidade. HSDPA Mas o Plus, protocolo não muda, não? um é HSDPA, o outro é HSUPA. A gente tinha você tem uma disciplina chamada Rede Sem Fio, que a gente lida com cada um desses protocolos individualmente. Agora, é uma disciplina extremamente extensa, é uma disciplina tipo assim, extremamente detalhada, e estou escrevendo um livro sobre isso, só que pô, é um livro recursivo, toda vez que eu acabo um capítulo eu tenho que reescrever ele. Uma desgraça. O WiMAX, que eu não vou citar ele mais, o WiMAX ele é um protocolo que nasceu e morreu, porque nenhum de vocês tem um celular WiMAX. O WiMAX é o grande rival do 3G e do 4G. Alguém aqui tem um celular WiMAX? Mas existiam computadores da Sony que usaram o WiMAX. Né? É um protocolo de longa distância. Ele tem distância até de 100 km de raio. Na teoria, né? Na prática nunca funcionou, porque tem uma coisa louca nesses lugares, a gente chama de prédios, que atrapalham esse negócio. Então, todo o processo... Que horas são, gente? Gente, então o quê? 2h10? Não, 3 horas. Eu tenho um relógio aqui. Gente, então eu vou ficar por aqui por hoje. Na aula que vem eu vou dar uma acelerada, né? E olha só, vamos garantir que o vídeo está gravado. Parar a gravação.